Futebol é uma caixinha de surpresa. Em time que tá ganhando não se mexe, hein? Não tem mais bobo no futebol, se liga aí. São 11 contra 11. Empate fora de casa é vitória. Começou! Agora na Rádio Bandeirantes, resenha, futebol e humor. Oferecimento NET, a banda larga da NET deixa todo mundo super poderoso. Assine já. Resenha, futebol e humor. Eles chegaram, invadiram, ocuparam. Romão Aurito, Guilherme Palese, Emerson França e os intrusos. Resenha, futebol e humor. Vardy. Hoje tem o Corinthians, hoje tem o Corinthians, hoje tem o Corinthians, hoje tem o Corinthians, hoje tem o Corinthians. Buenas noites, senhores, está começando mais um Resenha Futebol e Humor aqui pela Rádio Bandeirantes. E como foi dito, salve o Corinthians! Sem Fagner e Pablo, o Corinthians encara a Universidade do Chile fora de casa. Daqui a pouquinho, hein? Boa noite pra audiência. Calma, tio. Tá relaxa aí, relaxa aí. No primeiro jogo, o Timão venceu por 2-0. O programa tem que começar quente. Esse é jogo do Timão. Esse é jogo do Timão. Vamos ver o que interessa. Mas já que você pediu a palavra... Buenas tardes, nosso gordinho gostoso, João Paulo Capelani. Seja muito bem-vindo a mais um Resenha Futebol e Humor. Bom dia, boa tarde, boa noite pra nossa audiência, ao Gui, ao Moleque Lote, a você, Romã, e a todo mundo que ouve Bandeirantes em todo o planeta. Daqui a pouquinho, então, Corinthians desfalcado. Desfalcado, sem o Fagner. Você tá me olhando com essa cara? Sem o Pablo. Porque você deu destaque já falando que tava desfalcado. Não, mas eu tô passando pra... Não, eu tô... Me corrigir, não tá desfalcado? Tá desfalcado, sem o Pablo, sem o Fagner, mas o Corinthians não precisa desses dois jogadores. O que esse menino tá usando antes do programa? Não sei, tá muito louco. E aí, gordinho gostoso? Mas a real é que o Corinthians fez o resultado jogando na arena. Pra mim, o Corinthians passa diante da Universidade do Chile. É um time bom, mas o Corinthians não vai tomar 2 gols hoje. Bom, eu vou fazer o papel do Capelani. Você devia ter falado assim: sim, Corinthians desfalcado, o Pablo com sinusite não joga. Verdade. E aí o Fagner que tá cumprindo uma suspensão do ano passado, tá cumprindo hoje, o segundo jogo também não vai pra campo. Exatamente. Agora, um detalhe curioso: hoje vai ser importante a gente ressaltar o time do Corinthians, a questão da idade. O jogador mais velho em campo será o Balbuena, pelo que tudo indica, o Balbuena, 25 anos de idade. Tá? Até porque o Fábio Cardi já deixou claro que não vai priorizar nenhuma competição, mas o início de campeonato brasileiro com uma expectativa muito grande em cima do Corinthians, porque é o atual campeão paulista, e o Corinthians contratando reforços. Falamos aqui do Cleison, e um dirigente do Corinthians está na Bulgária. Isso é informação? Não, isso é informação. Está na Bulgária para fechar a contratação de Cicinho, lateral direito. Sim. Se eu não estou enganado, eu desculpa até a audiência se eu estiver errado aqui. Ele foi revelado no Pará. Eu não lembro agora também se foi no Remo, se foi no Paysandu. Eu não lembro. Foi um desses times aí. Foi bem na Ponte Preta, mas no Santos não rendeu. Então, no Santos ele chegou a ser titular em algumas partidas, aí ele caiu muito de produção, aí retornou e não foi mais o mesmo. Aí ele foi vendido, sei lá, por quase 4 milhões, uma coisa assim, deu até uma grana boa pro time do Santos, e agora pode retornar ao futebol brasileiro. Já tem uma certa idade, já é experiente, e é um jogador importante, porque, repito, a informação do mês passado, o Léo Príncipe deve ser emprestado, porque o pessoal ainda acha que ele precisa pegar um pouco mais de cancha pra ficar na equipe profissional. Mas o Cicinho, pra mim, rendeu mais como volante do que como lateral. Isso me preocupa lembro dele um pouco. Como volante. Chegou a jogar como volante, inclusive na Ponte Preta. Não lembro. Pra mim, os melhores jogos do Cicinho foi atuando como volante. Ele não é lateral de ofício. Ele atua como volante e jogou como lateral. Inclusive no Santos chegou a ser utilizado como lateral. Não sei, cara. Não sei se seria uma boa, não. Eu tenho informação do Corinthians, hein? Tenho informação do Corinthians. O Corinthians tá atrás de um jogador do Palmeiras. Atrás de um jogador do Palmeiras. Gabriel Giroto? Não. Ah, tá. Quem? Corinthians está atrás e já conversou com o empresário desse atleta e conversou também com os dirigentes do Palmeiras para saber se há negócio ou não, de Rafael Marques. Rafael Marques interessa ao Corinthians. Roberto de Andrade gosta do cara. Rafael Marques no ano passado disse que queria ficar no Palmeiras se fosse titular. A gente sabe que ele não será titular.
Acho bem difícil a negociação porque ele tem uma afinidade com o Palmeiras, não sei se sairia, mas o Corinthians tem interesse no jogador. Isso tanto deve acontecer, não sei se pro Corinthians ou pra outra equipe, porque o Cuca, ele deixou claro desde o ano passado, ele gosta de um time mais enxuto, né? Um time mais seco, como a gente costuma falar no futebol, não é aquele elenco tão inchado. Então o Palmeiras já se desfez do Alexandre, que vai pro Curitiba. Até se eu não estou enganado, viaja amanhã para fazer exames médicos e fechar ainda essa semana para poder já estar à disposição do Campeonato sobre Brasileiro. O Palmeiras já vamos falar com mais tranquilidade, porque uma das exigências do Cuca na sua chegada foi o reforço de 2 jogadores e já tem alguns nomes sendo ventilados já. Já tem. Vamos falar do Palmeiras. Mas sobre o Corinthians ainda, o Corinthians, eu não sei se o Rafael Marques seria um grande jogador para a equipe do Corinthians. O Rafael Marques, ele tem uma identificação com o torcedor do Palmeiras, mas também não muda o dólar se ele joga ou não de titular. Eu entendo que o Corinthians, para uma sequência de temporada, acerta sim em tentar a contratação de um jogador para esta posição, porque eu ainda acho que o Romero tecnicamente deixa muito a desejar. Partidas que precisa de uma qualidade técnica, o Romero não pode dar. Agora, contratando 2 atletas ou 3 para essa posição de meio campo e ataque, o Corinthians consegue dar uma boa ajustada no seu elenco para a sequência do Brasileirão. Salve o Corinthians! E o Corinthians passa hoje, Guipa? O Corinthians passa hoje. Laú não vai conseguir reverter o bom resultado que o Corinthians colocou sob os seus domínios na Arena Corinthians. Pra mim vai dar um empate hoje e o Coringão vai pra próxima fase da competição sul-americana. Concorda, Capela? Eu acho que a Laú ganha o jogo hoje, mas não se classifica, até porque a vantagem no jogo de ida foi muito boa. Acho que a Laú ganha por um gol de diferença, o que é bom pro Corinthians. E a Laú foi punida, tá? Por aquela treta que teve na Arena Corinthians. Tinha o gordo lá bobo, mano. O gordão lá, cabeludão, tentando brigar. O que você ia tatuar? O que eu ia tatuar no peito. O time da Laú foi punido 3 jogos sem torcida. 3 jogos, mas não tá valendo pra essa partida, até porque os ingressos já estavam... Será que esse gordinho vai estar lá hoje? Certeza, né? Esse gordinho, eu acho que ele é daqui, não é? Não sei. Eu acho que esse gordinho, eu vi uma matéria dele, se eu não me engano, foi no Lance. Eu posso estar enganado. Ele é chileno aqui. E mora aqui? Se eu não tenho enganado, foi no Lance que eu li. Até o pessoal do Lance que ouve o programa pode mandar pra mim se eu estiver errado. É um gordo peganinga, né? Mas esse gordinho tava lá no estádio e ele mora aqui. Pelo menos foi uma matéria que eu li. Não lembro se repito no Lance, no placar, alguma coisa, no UOL também. Então até é curioso. Mas se ele tivesse lá, imagina o pessoal da TV dar um zoom nesse cara aí, meu. Melhor reforço. Não, e ele fazendo jab direto. Sensacional. Pra finalizar o assunto Corinthians, o senhor pediu pauta aqui, mas eu quero saber, inclusive, a opinião dos nossos ouvintes. Azedo, hein? Dos nossos ouvintes. Mano, eu tô cansado, o bagulho tá louco, filho. Eu acho que eu tô na TPM, Que hora você acordou hoje? Eu tô quase... Qual o seu dia? O que você fez o dia inteiro? Oi? Que hora você acordou? O que você fez? Sua vida é tão interessante. Minha vida? Eu fui puxar um ferro hoje. Que horas? Não, você acordou e fez o quê? Acordei por volta das 9h30. Pô, você tá reclamando, parceiro? 9h30, Capelani estava aqui já. 9 horas já estava aqui no Grupo Bandeirantes. Mano, mas é mão de errado acordar cedo, tio. E aí, você foi puxar um ferro, que horas? Aí fui puxar um ferro umas 11. Aí depois cheguei em casa, mano, comi aquele macarrão sem molho, aquele frango sem tempero. Por que sem molho e sem tempero? Porque sódio dá gordura localizada. Sódio não é legal, retém líquido, é mão de errada. O bagulho tá louco. Aqui dietinha. Aqui a dieta tá pesada, pá. Aí fui lá no banheiro e pei, tá ligado? Estaninho. Como é que é? Fez o quê? E pei, estaninho do dia, tem que ter estaninho do dia. Aí depois fui pra outra casa e agora tô aqui na segunda casa. Entendi. Boa. E você tá cansado? Eu tô. Agora eu quero saber de vocês. Fez bastante coisa hoje. Nossa, quero saber de vocês. Meio ocupado. E da nossa audiência. Tá difícil a vida pra ele. Difícil, realmente. Vou responder. Melhor reforço do Corinthians pra 2017. Qual foi o melhor reforço que o Corinthians trouxe? Na minha opinião, foi o Gabriel Giroto. Gabriel Giroto foi o melhor. Melhor jogador que o Corinthians trouxe pra 2017. E o Jô? O Jô já tava, né? Não. Conta o jogo. De virada do ano, até porque ele estreou em 2017. Gabriel Girotos. Concordo com ele. Gabriel Giroto, pra mim, foi o melhor reforço que o Corinthians fez nessa temporada. Mas você, claro nariz. Que estão chegando outros, hein? Não, sem dúvida. Gabriel Giroto chegou. Por que ele não está na seleção do Campeonato Paulista? Um absurdo, né? A gente falou isso, não falamos isso? Falamos isso ontem, mas ainda não consegui entender o porquê, qual o motivo do Fernando Bob estar no lugar dele. O Felipe Melo concordo, acho que o Felipe Melo foi bem no Paulistão. Pô, mas tá cheio de corintiano nessa seleção e o mais importante, o Carille como o melhor técnico, achei isso justiça divina. Perfeito, justíssimo. Parece uma lagartixa, velho. Eduardo Nicolau aí, hein, parceiro? Mano, o que é isso, velho? Primo do Vini Gran. É o 20? É primo do Vini Gran. Vini Gran vai casar, né? Vini Gran vai casar com a Fabi, rede da seleção. Ê, Vardi! Vardi vai estar lá ou não? Ê, Vardi!
Você, velho, me irrita. Eu sou da hora. Você me irrita, mano. 999048756. Minhoquinha. Ô, Bolívar, já que você tá na área, vamos dar as chibatadas no molecote, por gentileza, umas 3, vai, pra começar o dia. Outra. Mais uma. Boa, fica quieto, viu, molecote? O microfone do molecote não tem cabo, é desligado. A cabeça de morango, Caio Busto, grande Caio, grande figura. João Paulo Capelanes, Pois ainda não. sobre o Corinthians, afinal Chama de ele contas. pra falar, mano. O estagiário tá chamando o nego pra falar no ar. Mano, toma vergonha, tio. Toma vergonha na sua cara, mano. Toma vergonha. Os caras estão saindo na mão nisso. Para, não bate nele. Mano, o cara vem falar É aqui. muito vai mal falar que o quê, ele. mano. Nossa, eu achei que ele ia arrancar a cabeça do molecote agora. Tá loucão, pai. Nossa, Tá tio. bom, eu quero só falar uma coisa pra quem tá ouvindo o programa. Eu só empurrei, mano. Ela deu um tapa nas costas do Eu só empurrei, O mano. cara pulou na minha cadeira aqui. Eu só Bom, empurrei, deixa eu falar mano. uma coisa importante. Hoje é um dia especial, né? A gente sabe que o bicho tá pegando na República de Curitiba. outro lugar. Não. Ah, o bicho tá pegando? entendi, tá bom. Não, o bicho tá pegando em Curitiba, Tá aí tá mesmo, mesmo. é perigoso. Hoje é um dia histórico. Hoje é. Vamos combinar. Então, por conta disso, eu tenho que fazer os breaks rigorosamente no horário, né? Geralmente, dependendo da dinâmica do programa, a gente, né, estica Hugo um pouquinho. Vecchiato está lá em Curitiba desde cedo acompanhando todas as notícias, hein? É um dia histórico, onde estamos tendo, e eu torço muito para que seja um divisor de águas na história política do Brasil. Quem sabe a gente Claro. ainda tenha a oportunidade na nossa geração de ver um novo Brasil daqui para frente. Difícil, né? Mas tomara. Bom, conforme o prometido e respeitando o horário pontualmente, vamos para um rápido intervalo. Não ouse mexer no seu dial. Resenha, futebol e humor na Bandeirantes. Resenha, futebol e humor na Bandeirantes. Muito bem, senhores, estamos de volta. Esse é o Resenha Futebol e Humor. E durante o break, tá rolando uma treta aqui, hein? Meu, cara, de um lado, o Guilherme Palese, e do outro lado, o Molecote. Moleque lote. O ouvinte tá do meu lado, hein? O Sai ouvinte tá do fora, meu lado. mano, moleque Mas lote. você sabe que essa é uma Espia em mim, Você velho. sabe que essa treta aí não é de hoje, é uma treta antiga. Antiga. Inclusive, temos aqui o material provando que não é de hoje. Colhido. Que eles não se batem, né? Não se bicam. Mano, o pior de tudo é assim, eu tô mandando um áudio pra minha mulher no intervalo, porque a minha mulher perguntou onde eu tava. Aí o molecote, deixa eu falar. Falei, fala aí, mano. Na humilde, tá ligado? Falei, não, fala aí, manda um salve pra ela. E ele? E aí, linda, saudades. Mas saudades, tio? Você não tá ligado, mano. Saudades? fora, Eu não tô ligado o molecote. quê, mano? Vai tomar logo um tapa na orelha. Fala pra ela, o que eu faço? Dá outra chibatada, Bolívar. Vocês querem ouvir? mano. Temos aqui um áudio de quando tudo começou. Por favor. Vamos ouvir? Fica à vontade. Isso aí é uma assinatura do João Paulo Capelanes, não me responsabiliza, hein? Então vamos ao áudio. Quando começou tudo? Se liga. Mano, esse moleque, ele tá tumultuando, tio. Eu tô falando sério, eu tô começando a pegar birra de você, nós vamos sair na mão aqui dentro, velho. Papo sério, mano. Eu tô sem fone, tio. Você tá falando aqui, tá me enchendo o saco, mano. Real mesmo, velho. Nossa, mano, que moleque, mano, desgraçado. Mano, esse moleque, ele tá tumultuando, mano. Moleque chato, mano. Nossa, velho. Não ouse mexer mano, no tá falando celular. bagulho sério, mano. Ah, vocês estão tirando, tio. Ô, mano. Resenha, futebol e humor na Rádio Bandeirantes. Estão se estranhando. Mano, eu vou jantar esse cara, velho. Bom, vamos ao que Só interessa. ele falou. E o molecote não abriu a boca. O molecote, Ele ficou em choque, a cabeça né, do mano? molecote quase saiu rolando aqui no estúdio. Bom, vamos ao que interessa. Afinal de contas, o Cuca, quando chegou, além de pedir luvas e tal, fazendo com que a principal patrocinadora do Palmeiras arcasse com parte do dinheiro, fez uma exigência que é ter 2 reforços. E o time já começa a se mexer e temos alguns nomes sendo ventilados. Positivo, Guipa? Exatamente, um deles, o do Everton Ribeiro. Muita gente já cravando como certa negociação. A informação que eu tenho é que existe uma negociação, mas não tem nada certo, até porque o Flamengo também tá na briga. Há mais ou menos 3 meses, quando o Everton Ribeiro decidiu sair do mundo árabe, eu trouxe uma informação aqui no Resenha Futebol e Humor, que o primeiro cara que o Everton Ribeiro ligou
quando decidiu sair do futebol internacional e voltar pro Brasil, foi pro Alexandre Matos. Mas na época o Alexandre Matos já tinha fechado a equipe do Palmeiras, não ia contratar mais ninguém, enfim, deixaram meio que na geladeira essa conversa. Alexandre Matos, que é padrinho de casamento do jogador. Exatamente, Alexandre Matos, padrinho de casamento de jogador, é dirigente da Sociedade Esportiva Palmeiras, o cara que manda no futebol. E parece que agora a situação mudou. Palmeiras tem interesse sim no jogador. Palmeiras estava monitorando o Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso dificilmente vai sair do Sevilha. E aí, como um plano B, vamos dizer assim, o Everton Ribeiro se enquadra e pode pintar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Repito, o Flamengo também tá na briga. Bom nome, Capelas? Excelente nome. O detalhe, o Ganso, o torcedor palmeirense, pode esquecer. O Ganso não veio. O Ganso deu uma declaração em entrevista coletiva depois daquele jogo que ele fez 2 gols, que ele falou que ele tá muito feliz na Espanha, apesar de não ter recebido tantas oportunidades quanto ele achou. Ele achava que ia receber mais oportunidades do que recebeu. A verdade é essa aí. Então o Ganso, carta fora do baralho, não volta pro Brasil tão cedo. Sobre o Everton Ribeiro, é muito mais na questão da burocracia financeira você retirar um jogador do futebol árabe. A gente sabe que as cifras são milionárias lá. Não vou falar que é semelhante com o da China, que o da China é um pouco mais fora do patamar. O zum é que ele já até topou dar uma diminuída. Sim, ok, até porque o salário dele sairia ainda muito superior a qualquer jogador em atividade aqui do futebol brasileiro. Seria uma coisa astronômica. Por exemplo, o salário do Cuca. Eu não gosto de falar de salário de treinador, jogador, mas é uma coisa muito grande. É 450 mil. De quem? Do Cuca. Não, mais. É mais. É mais? É mais. Informação que eu tenho, mais. Foi o que eu li. Mas também independente. O cara ganha o que ele... Aí tem bônus quando ganha campeonato. Exatamente, esse tipo de coisa também. Mas assim, não é o bruto, né? Ainda tem mais coisa pra cair. Mas isso aí também é independente. O cara recebe o que a entidade, a instituição, acho que pode pagar pelo cara. E eu acho que vale também o investimento. Agora, em cima do Everton Ribeiro, não sei se chegaria pra ser jogador titular no time do Palmeiras. Tenho minhas dúvidas. É bom jogador? É bom jogador. Foi craque do Brasileirão nos 2 anos que o Cruzeiro foi o campeão, ok, mas é um jogador que já tá fora de atividade no nosso raio de visão há algum tempo também. Eu entendo que jogar no futebol dos Emirados Árabes Unidos, com todo o respeito, é muito inferior tecnicamente, mas o Everton Ribeiro tem qualidade e poderia brigar por uma vaga no time, não seria titular incontestável. Pra mim, o Everton Ribeiro, respeitando a opinião do caro colega Capelanes, seria titular em todos os times do Brasil. Eu não sei se eu acredito muito nesse argumento. O futebol dos Emirados Árabes é muito abaixo. Roman. Tá, mas aí vem o Jadson de lá e arrebenta. Não, o Jadson veio da China. É bom o futebol na China. O futebol chinês, você pode dar uma observada aí. Então, tem não acho, porque tem vários atletas. A gente transmite aqui o futebol do Band Esportes. Você pode pegar. Agora sim, mano. Não, vem. Chama ou não chama? Chama lá, moleque. Ô, molecote. Ô, molecote. Molecote, não sei, o apresentador é o Roman, velho. Quem pode chamar? Tá trabalhando, velho. Por que você perdeu a linha de raciocínio? Porque eu tava falando, de repente o Guipa ficou olhando pelo aquário aqui, o retrovisor do programa. Aí eu olhei pra trás e vi o bombom. Aí deu ruim. Não. Bom, realmente, futebol, voltando a falar de futebol. Voltando a falar de futebol. O mundo árabe é fraco, mas ele jogaria assim. O mundo árabe é fraco, perfeito. Só que assim, o futebol chinês, se você for observar, pelo menos, tem 20 times na primeira divisão, pelo menos 12 desses times tem algum brasileiro, tem algum jogador do futebol estrangeiro que atua nesse time, e o que eleva o nível do campeonato. Ainda acho que é um futebol muito inferior ao futebol brasileiro comparando, mas comparando com o futebol dos Emirados Árabes Unidos, não dá nem pra fazer qualquer tipo, mano, que nojo, o cara pintar. Agora, dando sequência à nossa resenha aqui sobre mercado da bola e os futuros reforços palmeirenses, hoje o nosso colega Felipe Facincani, que já fez parte aqui do grupo, falou sobre um jogador que era do Inter, chileno, que hoje atua na Alemanha. Charles Arangues. Sim. Positivo. Bom de bola, hein, mano? Esse já joga num mercado mais competitivo. No Inter ele jogou demais, mas é banco. Mas ele teve altos e baixos lá no Inter. Mas jogou muito. Jogou muita bola, mas ele teve altos e baixos. Eu lembro até um jogo na Vila Belmiro no Campeonato Brasileiro que foi 2-0 pro Inter e fez 2 gols. Quer dizer, é um cara que tem sua qualidade, mas, sinceramente, no setor de meio campo, nessa parte defensiva, porque o Arangues é mais um volante do que um armador. Sim. Ele é um jogador que joga como na volância. Daria pra jogar na função do Tietê, Mas aí eu pergunto pra você olha pro time do Palmeiras, você tem o Moisés, que vai retornar, e eu espero que acho que eles não estão contando, por isso que eles estão indo atrás. Não, mas o Arangues é outra posição. O Arangues é outra posição, mas... O Cuca falou, eu quero um meio ofensivo. Então, mas o Arangues não é esse cara, então. Sabe o que eu acho? Palmeiras tá indo atrás do Arangues porque o Tietê não tá rendendo. São posições muito similares. Pô, mas Guipa, dá pra recuperar o cara, Dá pra recuperar, mas é bom até você mês ter passado um o cara jogava muito, então, velho. mas às vezes você trazendo um cara pra fazer uma sombra pra um atleta que já rendeu e que hoje não rende mais, é interessante, cara. Não, pode ser, não, isso é legal, que você consiga colocar um elenco um pouco, mas o problema é o seguinte...
A gente acabou de falar no destaque do Palmeiras que o Cuca ele não gosta de trabalhar com muitos jogadores. Ele gosta de um elenco aí com 27, 28 atletas. Isso aí tá ok. Palmeiras agora tem muitos jogadores. Tá se desfazendo de alguns. O Vitor Hugo tá praticamente fechado com a Fiorentina. E o Palmeiras vai ganhar uma bela de uma grana com esse jogador. Que, com todo respeito, já deu um pouco nos nervos da torcida do Palmeiras. Mas ele tava indo tão bem, eu acho que ele se perdeu depois daquela agressão. Dali pra frente, ele mudou. Aí, não, mas o que aconteceu? O Edu Dracena engoliu ele. O Edu Dracena entrou, liderou, sabe, organizou a defesa do time do Palmeiras, porque o Minas já é muito bom zagueiro. O Edu Dracena não aguenta, sabe, um ritmo de jogo, mas o Edu Dracena, ele fisicamente tá muito bem. Talvez seja o melhor momento da carreira do Edu Dracena na questão física, porque não vem se machucando, vem com uma sequência de jogos. Mas eu penso que no setor de volância do time do Palmeiras, você contratar um atleta pra ficar fazendo sombra pra Tietê, pra Moisés, pra Felipe Melo, pra Thiago Santos, pra outros atletas, lembrando que no final do ano, claro, o Palmeiras já pelo menos emprestou 3 atletas pra essa mesma posição. Então, ao invés de você contratar um jogador e ter que se desfazer de outros, você contrata jogadores para onde tem posição carente. Por exemplo, lateral esquerda, Egídio, seu Zé Roberto, que não estão jogando nada. O Palmeiras precisa urgente de um lateral esquerdo. Eu penso assim. Pode ir. Daqui a pouquinho informação do Corinthians, hein? Mas de novo, Corinthians? Outra informação do Corinthians, mano, bombástica. Essa é... Hoje essa agora já, velho. Não, peraí, hoje eu tenho que acelerar vocês, porque hoje tem que ser tudo pontual. 999048756. Diga lá, resenheiro. Boa noite aí pra vocês, galera do Resenha. Boa noite. Ô, Capelanes, vou te falar uma coisa aí, viu, seu baitola? Que isso, cara? Você ficou me queimando aí na rádio, falando que só tinha o de ouvinte aí na rádio. Agora o molecote não coloca mais meus áudios aí, os caras tão me boicotando aí na rádio, viu, meu? E é o seguinte, meu, aqui na Baixada Santista tem mó galera, mano. Mó galera que curte o Resenha aí, pô. Tu me queimou, viu? Boa! Os caras ligaram no WhatsApp aqui. Bom, eu não vou poder. Vai, finzinho. Abração pra todos vocês aí. Fiquem com Deus. Ah, esqueci. Chupa Guipa. Vai, ô trouxa. de Santos. Muito obrigado, então. O Jason. É o Jason? Gente boa, Jason. Manda pouco áudio. Aí a gente tem o Jason e o Walter de ouvinte. Tá bom, né? Tá bom, já são 2. São 2, semana passada era 1. É o que tem, Dobramos. Estamos dobrando aí, tá vendo? Alô, Mário Bassano. Então, muito obrigado a todo mundo da Baixada Santista, sintonizado aqui na Rádio Bandeirantes 90.9 aí no seu dial aqui em São Paulo. Tem gol na Copa Sul-Americana. Então daqui a pouquinho a gente traz a informação. Marca 7,5. Pontualmente eu vou pro break, não ouse mexer no seu dial. Resenha, futebol e humor na Rádio Bandeirantes. Resenha, futebol e humor na Rádio Bandeirantes. Muito bem, senhores, estamos de volta. Eu te interrompi, você ia trazer o Guipa quer trazer uma informação. Sim, mas antes você ia falar alguma coisa. Eu ia falar uma coisa que é o seguinte: agora a gente tá com uma nova prática no programa Resenha Futebol e Humor. Sim. Toda vez que nós vamos pro break comercial, toda vez nós vamos começar a responder os ouvintes pelo WhatsApp. Já fizemos isso agora. Acabamos de fazer agora com alguns ouvintes. Vocês têm 3 ouvintes da Baixada, 4, 5, a gente pega e responde pros caras. Sim. Sempre no break. Porque é impossível a gente colocar todo mundo. É impossível. Aqui tem aliás, já aproveito para agradecer. Impressionante como os resenheiros decidiram invadir o WhatsApp do programa. Do seu dial. Invadiram. Ficamos muito felizes. Outro dia travou o WhatsApp aqui de tanta mensagem. Verdade. Aí sim, hein? Isso. Guilherme Palese. Salve o Corinthians. Quem tá chegando? Bom, o negócio é o seguinte, mandar um salve pro meu parceiro Ale Jimenez, dos canais Esporte Interativo, tá na audiência. Ele colocou no Twitter dele uma informação que, na minha opinião, é excelente pra torcida corintiana, pro Corinthians. Suspense. Pro Campeonato Brasileiro, o Corinthians está interessado no atacante do Botafogo, Sassá. Ou Sassá Lotelli, que fez um Campeonato Brasileiro de 2016 excelente, jogador que pra mim ocuparia uma lacuna que ainda não foi ocupada no Corinthians, que é a lacuna de Romero. Romero pra mim é um jogador fraco, não dá pra pensar em título tendo Romero. É importante ter o Romero no elenco? Sim. Dá pra ser campeão com o Romero de um título grande como titular? Não. E o Sassá poderia fazer essa função. Um ataque Sassá e Jô seria excelente. Paulistão não serve? Paulistão não é título grande, desculpa, cara. O torcedor do Corinthians vai ficar bravo comigo, mas não é. Estadual não é título grande. Eu acho que é estadual, sim. Por que tem a competição, então? Bom, quando o Guipa elogiou o Sassá, o estadual, quando o Guipa elogiou o Sassá, você fez cara feia. Eu não gosto do futebol do Sassá, com todo respeito. Eu acho que não é a posição que o Corinthians está tão carente nesse aspecto. Até porque é um jogador, não conheço o Sassá,
Como não tá carente? Claro que tá carente. Não, mas espera aí, vamos explicar que tipo de Sassá que chega pra jogar. O Sassá do Botafogo, você pode até perceber. No ano passado, o Botafogo jogava com o Neilton aberto por um lado, em boa fase, no São Paulo não conseguiu achar, não consegue nem andar e respirar ao mesmo tempo, a verdade é essa, apesar de ser um bom menino. E o Sassá jogava um pouco mais centralizado. Ele ia entrar numa disputa com o Jô, que eu sinceramente prefiro muito mais o futebol do Jô, comparando com a boa fase que o Sassá teve no ano passado. Agora, o problema do Sassá talvez seja vontade para não desempenhar um bom futebol, mas para acabar com um tipo de polêmica. Eu lembro muito bem que o Botafogo no ano passado quase mandou esse jogador embora, porque o Botafogo já não vivia um grande momento, até porque estava brigando aí em algumas rodadas, ficou três partidas sem vencer numa reta final de Campeonato Brasileiro, onde o time precisava de pontuação para se classificar para uma Libertadores, como conseguiu, e o Sassá tirou uma foto com dinheiro, publicou em rede social. Então acho que isso aí não faz bem pro time do Corinthians, que a pressão é muito maior que a do Botafogo. Eu penso dessa maneira, não sei você. Não, desse ponto de vista, sim, essas atitudes aí não condizem com atletas de esporte nenhum. Isso. Acho desnecessário uma ostentação que não cabe. Agora... Ainda mais pro Sassá, quem é o Sassá na fila do pão? Jogou aonde? Você jogou onde o Sassá? Mas que o Botafogo calou a boca de muita gente ano passado, conseguindo chegar inclusive na Libertadores. Tem gente aqui no programa que cravou o Botafogo na Série B. E ele também. Pipa também. Os dois. Nós cravamos, mas também com todo respeito. Cravamos. Mas com todo respeito. Ninguém imaginava alguma coisa diferente. O torcedor do Botafogo poderia apostar que o time ia brigar por uma vaga na Libertadores da América? Quando os torcedores do Botafogo foram nas minhas redes sociais, depois do Campeonato Brasileiro, me xingando e tal, eu cheguei pros caras e falei assim, irmão, na moral, você imaginava que o Botafogo ia chegar na Libertadores? Joga real comigo. Os caras que eram sinceros, não imaginava mesmo, você tem razão, mas tem que respeitar o Botafogo. Agora os caras que pagam de louco, não, imaginava assim, imaginava no Dake, mano. Então, exatamente. Então eu acho que assim, em relação ao Sassá, jogador que pode chegar, que o Corinthians ele tá carente em algumas posições, eu concordo. O Sassá, se viesse pra jogar bola, entraria pra brigar uma posição. Mas o Guipa trouxe um destaque ontem que eu achei interessante. O Corinthians não pode mais ter aposta. O Corinthians tem que ter jogador pra vestir a camisa. Será que o Sassá viria por um preço tão bom pro Corinthians colocar e ainda colocá-lo como aposta? Porque ele ainda é uma aposta na carreira, ele é uma aposta no Botafogo, e imagina jogar no Corinthians, que com todo respeito ao botafoguense, é muito superior ao Botafogo. Então menos, Sassá, menos bola. 999048756. Guipa tá triste de novo hoje, hein? Diga lá, resenheiro. Salve, rapaziada da Band. Bandeirantes, mano. Aqui quem fala é o Gabriel de Guarulhos. Sassá é bom pra compor elenco. Titular, não. Não consigo ver o Romero no banco e Sassá jogando. Tem que ser um cara bem mais altura. Coerente. É nóis, tamo junto. Ei, Barbie! Aê, Barbie! Concordo com ele. Sinceramente, exceto o Jô, respeitando a opinião do nosso ouvinte, exceto o Jô, nenhum atacante do Corinthians é melhor que o Sassá. Nenhum. O quê? Nenhum. Não, fala sério. Nenhum. É sim. Qual atacante é melhor que o Sassá? O Jô é bem melhor que o Sassá. Tirando o Jô, não existe nenhum atacante no Corinthians melhor que o Sassá. Foi isso que eu falei. Não tem. Desculpa, eu já também não concordo, não acho que seja por aí. É assim, o Cleiton quando chegou aqui, o Corinthians vai ficar bravo comigo, mas vamos tentar ser um mínimo racional. O Cleiton quando chegou, qual que foi nosso destaque aqui, ou pelo menos o meu destaque? Foi um jogador que se destacou muito no Figueirense, até porque conseguiu uma vaga na seleção olímpica, a seleção de base, e aí ele foi pro Atlético Mineiro, não foi titular porque a concorrência era imensa, com o Fred, com o Prato, com o Robinho, etc e tal, com o próprio Yuri, que saiu do Botafogo, com o Michael Suel, vários outros atletas. E aí o Cleiton ainda assim, quando entrou, correspondeu no Atlético Mineiro, até porque foi muito elogiado por os treinadores que por lá passaram. Chegou no Corinthians e a gente sabe que a pressão e a adaptação que eu costumo falar ainda demora um pouquinho. Eu ainda acho que o Cleiton vai ser um bom jogador no Corinthians. Leva ele pra tomar um banho. Não é minha aposta. Eu acho que ele tem de qualidade. Apartamento com ele. Não, mas eu acho que ele tem qualidade pra tal. Pra comer um fondue com você. Eu faria nesse frio, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que ele é um jogador que ainda pode render no Corinthians. O corintiano, agora vamos ser justos, o corintiano ficou bravo com o Cleiton, com aquele jogo contra o Internacional. O Corinthians precisava de um gol pra se classificar na Copa do Brasil e na cara da lata do gol, o Jô ajeitou de cabeça pra ele e ele praticamente na pequena área isolou. O corintiano ficou pé da vida e praticamente não perdoou mais esse jogador. Só que eu tenho certeza, com uma sequência de jogos no Campeonato Brasileiro, ele tem qualidade para ser titular do Corinthians. Tem que ter um pouco só de paciência. Fui bem agora, né? Muito bem, meus parabéns, Capelani. Legal, fui bem agora, legal, bacana. 9 Mas de novo, toda vez você fazer isso pra anunciar? A prioridade Põe do uma brasileiro. vinheta do Hugo Alexander aí pra ficar falando no WhatsApp, eu não velho. tenho preguiça. Por que eu vou dar trabalho pro Hugo se eu posso falar?
Eu, hein? Nossa, velho, ó, que azedo você, mano. 999048756. Diga lá, Rezeiro. Boa noite, resenha. Olha o molecote tá fazendo, apertou o botão errado, meu. Que tá ligando? Boa noite, resenheiro. Boa noite. Gustavo de Carapicuíba. Minha terra, hein? Ô, Roman. Oi. O que tá acontecendo com o Guipa e com o Capelanes? Tomaram comida de rabo aí? Pô, esses caras tão muito bonzinhos hoje. Tá estranho esse programa aí. TPM, velho. Tomaram comida, foi? Tá descendo pra mim. Tá da hora não, mano. Quero ver o debate dos dois aí, os dois se pegando, e palavrão daqui, palavrão de lá, e só pi. Tá muito fraquinho hoje, hein? Valeu. Ô, deixa eu falar uma coisa, o molecote já perdeu o emprego. A audiência quer ver o circo pegar fogo. O molecote já perdeu o emprego dele, mano. Como que você coloca um áudio desse, velho? Exatamente. Como é que você quer falar no microfone, molecote? Sai fora, irmão. Vardy! Vardy! Ô, Bolívar, dá uma chibatada no molecote, por gentileza. Pode dar. Bolívar. Pode dar. Mais outra. Boa. Pode falar, molecote, ninguém perguntou nada. Amigos, é hoje, hein? Torcedor santista. Opa! Tem informação do Santos, hein? Então vai com tudo. Informação do Santos, o Dorival Júnior deu uma entrevista ontem no Esporte em Debate, já adiantou também a escalação do time do Santos, está na ponta da agulha. O detalhe, o Kleber será titular, o Jean Mota também. Jean Mota na lateral esquerda, mais uma vez o Matheus Ribeiro fica de fora, uma certa lesão, assim como o Copete, que deve ser titular para a sequência da temporada. Informação do Santos de contratação. Quero que você dê seu destaque do jogo, você também fale, e já a gente fala de alguns jogadores que devem chegar. 3 contratações estão em pauta do time do Santos, em 3 posições que já vou divulgar. Então vamos lá, Gui, Papai Sandu e Santos, primeiro jogo foi 2-0 pro Santos. Santos vence lá também, Santos tem mais time, esperava mais do Paysandu, vai conseguir o resultado. Então, Capelani, se consagra. O time do Santos está em busca de um jogador do meio pra frente, na volância, que a gente costuma falar, e ainda na lateral. Você pode analisar aí quem é o lateral direito quando o Vitor Ferraz não está. E aí, Gui, Pá? Dá pra acordar, tio? Matheus Ribeiro. Não, Matheus Ribeiro é lateral esquerdo. Não, Matheus Ribeiro, ele jogava no Goiás, no Atlético Goianiense como lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Ele joga nas duas. Não, ele é destro, ele é que nem o Zeca, ele é destro, mas joga na lateral esquerda. Na disputa do Brasileiro do ano passado, jogou na canhota. E o Santos vai em busca, assim, de um lateral direito. A informação, pelo menos, que eu recebi, até vamos tentar colocar o presidente do Santos, que sempre ouve a Rádio Bandeirantes, goza Bandeirantes pra caramba, o Samuel Santos. Samuel Santos, que nós falamos depois do jogo contra o Botafogo, contra o Corinthians, ele jogava no Botafogo de Ribeirão Preto, atrás desse jogador o Corinthians estava pelo menos sondando. E agora o time do Santos também aparentemente tá dando uma olhada para saber valores, porque ele não é um jogador tão caro, é querendo ou não um jogador jovem ainda, 26 anos, capitão, líder e tem toda a capacidade para atuar não só na lateral, mas também no meio campo. O que eu acho que não vai acontecer, que o Santos está muito bem servido na posição. O Santos, falamos ontem, mas faço questão de repetir, aos poucos vai se encaixando, é o único time brasileiro invicto na Libertadores. O Grêmio perdeu. E eu particularmente, eu confio muito no trabalho do Dorival. Eu também acho. Agora, a informação que pelo menos eu tenho é que o Rodrigão não joga mais o Santos. O Rodrigão ele até deve pedir essa semana, assim que o time retornar de Belém do Pará, o Rodrigão deve se reunir com a diretoria para ver se ele vai ser emprestado no Campeonato Brasileiro, porque a concorrência é muito grande. Você tem o Bruno Henrique no ataque, você tem o próprio Kaique quando entra, faz seus golzinhos, o Ricardo Oliveira que é titular incontestável. E para mim, sobre o jogo, também só para dar um destaque, o Santos para mim vence de uma maneira até tranquila, porque o time do Paysandu vai para cima. O Paysandu precisa do resultado. E o que o Santos gosta? De contra-ataque. Time rápido, veloz. Então eu acho que o time do Santos vence até com certa tranquilidade. Boa. Queria dar também um destaque pra Chapecoense, né? Atlético Nacional. 44 anos de história hoje, hein? Chapecoense faz aniversário hoje. E o segundo jogo da final da Recopa. Verdade, hein? Tomara que a Chape ganhe, meu. Venceu o primeiro jogo. Posso falar? Eu não gosto do time da Chapecoense não, meu. Eu não gosto. Mas calma, pensa que ele foi remontado. Não, então, mas esse é o ponto. Ele foi um time remontado, mas foi um time... Todo respeito, meu. A Chapecoense tinha um time equilibrado antes daquela tragédia. Pelo amor de Deus, tem gente que do ano passado já tinha o time quase pronto e tá capengando esse ano. Os caras começaram do zero. Mano, eu tenho uma opinião que vocês podem, e muita gente discorda e eu respeito completamente. Aliás, só um parênteses, os caras foram lá no local do acidente. Pô, meu, que é isso, cara? O Renzo falou aqui na Bandeirantes hoje, o jornalista, né, que até tá contratado na RAM e tal, meu. Então, sabe, até arrepia a gente falar disso, cara. Mas foi o pedido deles, né? Sim, e até foi muito engraçado, eu vi até uma entrevista que o Neto, o zagueiro, deu, ele falou, cara, eu cheguei no local da tragédia, eu não falo acidente que não foi, pra mim foi tragédia mesmo, foi negligência, verdade é essa aí. O Neto, ele falou, cara, parece que eu tô num déjà vu, parece que, sabe, você tá em outra dimensão. Porque imagina... Deve ser muito forte. Imagina pro cara voar. Eu detesto avião.
Se eu tivesse passado por isso, eu jamais pisaria no avião. Mas jamais pisaria no avião. Eu fiquei em choque. Traumatizado. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei em choque. Eu falei, mas pra quê? Os caras voltaram lá, cara, peito aberto, sabe? Não, mas eles que pediram. Eu falei, é mesmo? Impressionante, cara, impressionante. Então, só pra dar um destaque da Chapecoense, eu tenho uma opinião, vocês podem discordar à vontade, o ouvinte resenheiro também. O time da Chapecoense, depois que aconteceu aquela tragédia, obviamente foi remontado. Agora, eu não esperava que os times do futebol brasileiro fossem emprestar os seus melhores jogadores. Por exemplo, imagina o Palmeiras vai emprestar o Dudu. Jamais. O Corinthians vai emprestar o Jô, que seja, o Rodriguinho. Não. Mas ainda assim, eu entendo que a Chapecoense do ano passado foi o time que menos gastou com contratações da Série A do Brasileirão. E conseguiu fazer um trabalho decente. Só que os jogadores que por lá chegaram são todos refugos, ou grande maioria deles, e tecnicamente muito inferiores àqueles que lá estavam na tragédia. Mas você esperava que eles conseguissem... Eu achei que eles pudessem fazer uma coisa diferenciada. Quantos meses eles tiveram pra remontar o time? Não, nem 2 meses. E que aí? é isso, pra disputa Tá de um ótimo. campeonato. Então, mas ainda acho que poderia ter sido uma coisa melhor planejada. Eu acho que daria. a Chapecoense tá de olho. Até fez uma entrevista com o Rui Costa, diretor de futebol da Chapecoense, que até chegou a mais ou menos, entre essas, concordar em alguns pontos que eu levantei. Capelani, mas claro que isso aí é a opinião de cada um, eu respeito. Eu sou seu fã, você sabe disso. Leve ele pra tomar um banho. Vamos tomar um, eu tomaria. Acordou? Entendeu? Acordou. Você tá triste, você tá chatão, velho. Vai dormir. Amigos, você, 19 horas e 45 chato, minutos. Pontualmente eu vou pra um rápido intervalo, já estamos de volta. Resenha, futebol e humor na Rádio Bandeirantes. Resenha, futebol e humor na Rádio Bandeirantes. Na rádio aí, põe na rádio. Muito bem, o quê? O que aconteceu? 999-765433. Mentira, não é esse não. Para, não tumultua, vamos lá. 99904 762244. Para de tumultuar. Não, fala a verdade, trouxa. vai. É 999521313. Vocês estão dando o telefone do molecote, é isso? 99904 Não, mudou. O correto é 8756. 55521313. Pode ligar à vontade. 55521313. Pode ligar o telefone do molecote. Ala, resenheiro. Molecote top, deixa o molecote falar. Eva! Tô me ligando. Os caras estão ligando pra ele. Por que você não bota no avião? Não, cara? peraí, não acredito que você fez isso, velho. Ele pegou o telefone dele em particular e colocou a mensagem do ouvinte, do amigo dele, mano. Nossa, molecote. Não, sabe o que ele faz? Ele faz um filtro, joga pro dele e a gente coloca Nossa, lá. que mau caratismo, molecote. Os caras estão ligando pro molecote. Bom, eu vou de informação, hein, que o tempo urge e vocês estão aí perdendo muito tempo. Tá. Manda um abraço pro Alemão do Lenk, hein? E pro Ednei também. Cara, rapaziada ouvindo o programa. Mano, o molecote é muito chato, eu vou dar cara. um tapa nesse celular. Mano, a gente ia sair na mão, velho. Mano, vamos sair na mão, na moral, tio. Me ligando aqui. João Paulo Capelani, Oi. mercado da bola. Guarani, jogador novo. Que? Não acredito. O quê? Nossa. Meu Deus. Sabia que eu sou fã do Richarlison. Uma vez a gente ligou pra ele ao vivo, sem avisar, ele entrou no ar e ele ficou explicando pra gente, olha que cara de sangue bom, explicando pra gente como é que foi aquela fita que ele tava jogando vôlei, lembra? Lembro. Liga pra ele aí, mano. Eu ligaria, ele foi super solícito. O Richarlison. Richarlison, se você estiver na audiência, nós te amamos. Deixa eu falar uma coisa do Richarlison, na moral, verdade seja dita. Aqui, é claro que hoje em dia é tudo politicamente correto, a gente tem que tomar muito cuidado, você fala qualquer coisa, você não pode. Agora, o que fizeram com esse menino, o que fazem com esse menino desde o início de carreira no Santo André, depois do São Paulo, cara, assim, eu também não quero entrar nesse mérito e tal. Posso falar? Ele é macho, se porque ele levanta a bandeira, ele se assume. Não, mas peraí, se o cara é homossexual ou não é, o que a gente tá aqui falando alguma coisa? O que tem a ver isso? A gente tem que analisar o futebol que o cara proporciona. E é bom o jogador. Mas passou a gente vive num país hipócrita. A gente vive hipócrita? A gente vive num país hipócrita. Por que hipócrita? Por que hipócrita? Não, mas nesse quesito do Richarlison. Porque as pessoas estão mais preocupadas com a orientação sexual do atleta do que com o futebol dele. Mas, assim, as pessoas, não dá pra generalizar também. A boa parte da torcida do Guarani... Então vamos lá, me conta como é que foi a recepção do Richarlison. Boa parte da torcida do Guarani foi lá e criticou e protestou então contra... Tá bom. Boa parte, você não pode falar que a torcida do Guarani inteira é assim. Não tô generalizando. Não, ok. Então quem protestou é tudo trouxa. Pronto, falei, vocês têm medo de falar? Vamos falar real? Não é trouxa. medo, não é medo. Você protestou contra a contratação do Richarlison, você torce pro Guarani, você é um trouxa. Não, o cara... Não, peraí. Não é trouxa? Não, peraí, depende. O cara pode protestar contra a contratação de um jogador que tecnicamente não o agrada. Não é por causa disso, Capelanês. Não sejamos inocentes. Não sejamos inocentes, Gui Paulo, perfeito, concordo com você. A maioria protestou por ele ser ou não homossexual.
Isso aí, independente. Isso aí eu concordo Ridículo, com você. ridículo. Não, isso aí, posso falar pra você? Isso aí pra mim é crime, parceiro. Claro só que que é. esse país só tem vagabundo. 99% de vagabundo, safado, mau caráter, que ninguém faz porcaria nenhuma. Você tá me entendendo? assim, É verdade. Não tô querendo pagar de Datena, de não sei o que lá. Mas é verdade. Se esse país fosse um negócio sério, isso jamais teria acontecido. As pessoas saberiam se respeitar. E agora não estão parando de ligar pro moleque. Me ajuda aí, O cara ó. tá atendendo os caras e fala, passa meu telefone pras minas. Eu sou humilde. 5552-1313. Pode ligar. 5552-1313. Bom, boa contratação do Guarani? Olha, se você for analisar o time do Guarani, que com todo o respeito começou super bem a Série A2, venceu seus 2 primeiros jogos, aquela coisa toda, o Richarlison, no útil, tecnicamente falando, ele é melhor que boa parte dos jogadores que por lá estão. Total. Financeiramente, pela informação que eu tenho, também não é nada absurdo pro time do Guarani. Por que não contratar o Rick? Eu tô com o Capela. Eu também tô com o Capela. Tô com você, parabéns, Capela. Pô, legal, bacana. 5552-1313. Pode ligar. Manda mensagem falando o que você acha da contratação do Richarlison. Ô, molecote, agora eu gostaria de ouvir o resenheiro, não vou poder ouvir porque você Estão me ligando pra caramba aqui. Até o Vardy ligou aqui. Atenção, torcedor São Paulino. 5552-1313. Sem Wellington, nem Morato, Neilton pode ganhar espaço com o Rogério Ceni. Deve ser a última partida dele com a camisa do São Paulo, tá? Já é uma informação. Se não for bem. Deve ser, exatamente. Se o Neilton não for bem no jogo de amanhã, ó, e dá um detalhe aqui, hein? O jogo amanhã é às 9h45 da noite. Meus parabéns aos envolvidos. Quinta-feira, 9h45 da noite. É uma piada. Quantos ingressos vendidos? 5 mil ingressos vendidos. Até cheguei a criticar ontem aqui, boa parte das pessoas ficou brava comigo, boa parte, né? Claro, não vou generalizar. Mas a verdade é a seguinte: o São Paulo fica 18 dias sem um jogo sequer oficial. E aí, de repente, quando tem no Morumbi um jogo importante pro São Paulo, porque qualquer empate não é bom pro São Paulo. 0-0, pênalti. 1-1, 2-2, 10-10, 20-20 é pro time argentino, que é o 14º colocado do Campeonato Argentino, é muito fraco. Agora, o Neilton tem a oportunidade talvez da vida dele com a camisa de São Paulo. Se não for bem, meu amigo, aí já era. 955521313. Liga aí. Mensagem aí, São Paulino, pra falar o que você acha do Neilton. Ô, Capelani, você é o especialista, você é o De maneira alguma. Eu sou da MMA. Quando Não, quiser eu falar não sou de luta, especialista. mas o Neilton me dá a impressão de ser o jogador do quase. Ele sempre quase dá certo. Não, mas o Botafogo ele deu certo. Eu vou discordar de você porque no Botafogo ele deu certo. Se o Botafogo chegou na Copa Libertadores da América, deve muito ao Neilton, ao Sassá, ao Pimpão, ao Ailton, ao Carli, ao Sidão, aos atletas que por lá estão, perfeito? O Neilton, ele foi muito importante em boa parte da temporada, com assistências, com gols importantes. Quantas vezes a gente não viu o Neilton decidindo partida ano passado, contra o próprio Palmeiras também, na estreia do goleiro Wagner, que foi aquele 3-1 que ele fez golaço de cobertura, etc e tal. Então ele é um jogador que ele foi quase no Santos, foi quase no Cruzeiro, foi muito bem no Botafogo e agora não tá sendo nada no São Paulo. Então amanhã é a grande oportunidade desse menino pra mostrar alguma coisa. E a gente falava, Guipa, que o Neilton no São Paulo ia arrebentar, que tinha colocado a cabecinha no lugar. Era uma boa contratação pra composição de elenco, não pra ser titular, né? Pra mim, eu imaginava um São Paulo com o Wellington Nem e com o Lucas Prato de titular. Neilton pra compor elenco. Agora eu esperava mais do Neilton, de repente, quando fosse utilizado, render mais, e não rendeu. 55521313. Só ligar. Só ligar. Tô me ligando aqui, ó. Se liga. Buenas noches, quem fala? Alô, boa noite. Quem fala? O Capelani Vagabundo? É isso, cara! Ô, imagina! Que é isso, cara? Capelani Vagabundo, que isso, cara? Peraí, você está ouvindo? Meu irmão. Peraí, você está... Meu irmão, o cara é carioca, é São Paulino. Vamos lá, vamos botar ordem na casinha. isso, cara? Primeiro, Eu sou de Santos. você é de Santos, então bacana, adoro sua cidade. Meu parceiro, qual é seu nome? É Carlos Gustavo. Carlos Gustavo. Aí, o cara xingou o Capelanes e vazou, mano. Nossa, velho, por quê? 55521313. Pode ligar na madrugada, pode ligar agora, liga a hora que você quiser. Estou dando o telefone do molecote. Ô, telefone do molecote, pode ligar, o molecote é da gente, a gente da gente. O molecote é nosso, mano. 55521313, com 9 na frente, fica à vontade. É isso aí. Bom, vamos dar oportunidade para mais um resenheiro interagir conosco. Qual que é o número? 955521313. Eu sou contra isso, Ele tá atendendo, cara. Ó, já ligaram. Amigos. Buenas noches, quem fala?
É o Gustavo. Ô, Gustavão, você torce pra que time? Corinthians, já anotei o telefone do molecote. Quem não anotou? 955521313. Vamos falar com o nosso ouvinte corintiano. E aí, tá confiante, meu parceiro? Ah, com certeza, Romano. É tudo nosso. O Campeonato Paulista, como o Guipa falou, não é parâmetro, mas tamo aí. Ô, Capelanes, dá atenção pro nosso ouvinte corintiano. Ô, Gustavão, é Gustavão. Gustavão, me desculpa, velho, mas os caras não param de ligar pro moleculote aqui, Tão velho. ligando de Embu das Artes. 55521313, só ligar. Já mandei várias mensagens pra ele aí. Vamos falar das contratações aí do Corinthians, vamos ver se agrada ao Gustavão? Ô, Gustavão, o que você acha do Sassá, a informação que o Guipa trouxe aqui? Te agrada esse jogador? A mim, não. Ah, pra mim também não. Pra mim é a mesma coisa que o Jô e o Corinthians tá precisando de jogador com mais nome. Concordo com você. É isso mesmo, é isso aí. Jogador precisa de jogador com mais nome mesmo. E pro brasileiro, você tá empolgado por conta do estadual ou você tá pé no chão? Não, tem que reforçar realmente? Ah, tem que reforçar, meu, que esse time aí, eu acho que o Corinthians fica na metade do campeonato, viu? Nem pra cima nem pra baixo, metade. E você como corintiano, eu queria saber a visão do Romero. Muita gente fala que o cara é bom, que o cara é esforçado, que o cara come grama, tem gente que diz que não, que o cara é ruim, como o Guilherme Palestra. Quero saber, você que é torcedor do Corinthians, você gosta do Romero? Cara, como jogador que ele é esforçado, sim, mas também não acho que é jogador pro Corinthians, não. Só a coisa que ele faz é esforçar. Só isso, porque futebol é fraco demais, pelo amor de Deus. Ô, Gustavão, pra fechar com ele rapidinho, qual que é o número do molecote aí? Fala no ar aí, Gustavão, você lembra? Opa, é 55521313. Valeu, Gustavão, forte abraço. Valeu, até mais. Falou. Meus amigos, acabou. Posso dar meu destaque final só? Pois não. 955521313, fica à vontade. Buenas noites e hasta amanhã. Amanhã, 7 horas da noite, tem mais. Tamo junto, é nóis. Valeu, Guipa. Valeu.